Opa, aqui estamos para mais um Horizonte Digital e que coisa boa estar aqui com você mais uma vez, né? Todos os encontros, sempre a gente sai super animado, especialmente também tendo retorno aí de que o conteúdo está fazendo muito sentido para você. Olha, teve de tudo lá, teve comentários sobre estética do programa, o que a gente está falando sobre voz de quem fala, mas uma coisa que tem sido muito bom é saber que esse conteúdo está sendo um diferencial para muita gente, né? Que em alguns casos está sendo inclusive um fator que desmistifica, né? Que antecipa algumas tendências, que mostra um pouco para as pessoas o que é isso que a gente está falando, né, Eliezer? É, isso aí, isso aí. Eu sou Eliezer Ribeiro, Head de Inteligência Artificial da Provider IT, sou cientista de dados, mestre em Sociologia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, Ivan? Nós vamos falar sobre como implantar inteligência artificial nas empresas. E aí, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria que você se apresentasse, Ivan, e falasse do ponto de vista de negócio, como que é o ambiente para novos negócios em tecnologia e, de uma maneira geral, o que estimula e o que atrasa um pouco esse ambiente? Vamos lá. Bom, eu sou o Ivan Mendes, eu trabalho com desenvolvimento de negócio há muito tempo, embora a minha formação seja da área de jornalismo, de comunicação, trabalhei muito tempo com a parte executiva, né, da imprensa. Já tem um bom tempo que eu milito aí com a área de desenvolvimento de negócios, consultoria em gestão, enfim. Então, a gente vai ter um debate aqui muito interessante sobre isso. Até porque, né, esse é uma grande necessidade da gente como nação, né? A gente precisa cada vez mais pensar nas oportunidades que estão aí, né, de como que a gente pode ser uma resposta para o mundo em relação a negócios, ao que a gente produz aqui, né, a capacidade continental que o nosso país tem, né? A força que o brasileiro tem, a sistemática como o brasileiro atua, o jeito do brasileiro fazer negócio, né? E essas tecnologias que estão todas à nossa disposição para desenvolver negócios. E é claro e é verdade, aliás, isso motiva a gente discutir hoje aqui, Eliezer, que inovação ainda é um tema desafiador no Brasil. Né? Pensar no uso da tecnologia, pensar em como explorar melhor as oportunidades através dos dados é ainda um desafio, porque a gente tem um negócio que, historicamente, a gente é mais conservador, a gente pensa de forma muito menos tech, digamos assim. Claro que isso não é uma realidade para tudo, a gente já tem empresas que são competitivas no mundo, a gente tem, né, hoje grandes negócios que são soluções do mundo inteiro, que nasceram aqui no Brasil, né? Mas, para além disso, né, o uso, absorver melhor as oportunidades como que a inteligência artificial oferece, né, é uma grande oportunidade dentro de gestão dos negócios. Por quê? Eu vivi recentemente uma experiência muito interessante trabalhando num país que usa muita coisa da sistemática alinhada à metodologia. Sistemática, metodologia, ainda que seja redundante, e a tecnologia. Como é que você faz isso tudo acontecer e agregar muito valor ao seu negócio? Né? E, para minha surpresa, o que era mais admirado, né, do outro lado da mesa era o quanto que nós, brasileiros, a forma como a gente faz negócio, o valor que a gente dá para pessoas, como a gente lidera com graça, né, com um jeito bom, leveza, né? com leveza, e junto a isso, né, isso faz o negócio virar um potencial. Né? Então, a gente tem, de fato, uma oportunidade. É como que a gente pode unir essas duas forças e ser competitivo nesse mercado, né, no mercado, de forma a absorver melhor, de fato, essas oportunidades, né? Sim. O desafio, então, Eliezer, e eu acho que daí a nossa conversa hoje, é como é que a gente traz a inteligência artificial para os negócios e faz esses negócios absorver da melhor maneira possível, né, essa onda. É onda? É onda, né? A gente tem um dos teóricos que eu gosto muito, chama de onda, né? Já tem teórico que fala que é tsunami, como o Nadia Sadella, que é o CEO da Microsoft, fala que é um tsunami. Mas a gente tem alguns desafios. O desafio principal, a gente pode pensar no medo de investir, a gente pode pensar na falta de equipe especializada dentro das empresas para tratar desse tema. A gente pode pensar também nos impactos que as mudanças culturais, que a adoção de novas soluções, de novas técnicas dentro da empresa pode trazer. E também, assim, falta de clareza, né? O que eu vou fazer com determinada solução, como que eu vou utilizar determinada solução dentro do meu ambiente de negócio. Isso tudo gera
vamos chamar de neblina, de bruma, que meio que embaraça, assim, o interesse, as ideias e a motivação dos empreendedores para fazer o investimento em inteligência artificial ou novas tecnologias de uma maneira geral. Olha, eu sempre percebi, Eliezer, que o maior desafio de muitas empresas em atrair uma novidade, desenvolver uma área nova, absorver uma tecnologia, tem a ver com, pelo menos nos casos que eu participei, com um cenário de incerteza, né, que às vezes se coloca pela questão política, tributária, sei lá qual que é o termo que a gente pode usar para isso. Né? E aí, aquela espera, tipo, olha, vamos esperar mais um tempo, vamos esperar virar esse governo, vamos esperar mudar essa estação para eu poder pensar de forma... E o que acontece? Em muitos dos casos é que o time passa. E aí a oportunidade, a onda ou o tsunami, o nome que a gente quiser dar para isso, já se foi. Né? E aí, ou você foi impactado negativamente, no caso, quando você perde tudo por isso, né? Ou... né, perdeu a oportunidade. Seu negócio nunca vai deixar de ser aquilo que era. Né? É isso aí. Você tocou no ponto crucial desse assunto todo, porque, assim, o time é muito importante. Porque, às vezes, você aproveitar aquele momento e aquilo chegar certo na hora certa, as coisas vão se encaminhando. Eu quero, Ivan, usar até como referência bibliográfica pra gente, né? Esse livro do Eric Ries, né, A Startup Enxuta. Esse livro é um clássico, né, de todo mundo que vai investir em novos projetos de tecnologia, ler. E uma coisa que ele fala muito erre rápido para você aprender rápido. Então, uma palavra que você citou no início, a incerteza, ela está no negócio de investimento em tecnologia. É assim, a definição primeira de startup são negócios que consideram a incerteza assim, na primeira ordem do dia. Então, há muita experimentação, há muito teste, e assim, a gente tem que também se mensurar isso para não fazer loucura, mas não deixar de não perder o time do investimento para que o seu concorrente não faça o investimento que você faz. Esse, inclusive, está gerando um contexto agora que é o FOMO, né? Que é o medo de estar de fora. Isso, para mim, tem gerado coisas positivas como negativas. Positivo é que está fazendo todos os gestores pensarem sobre inovação, sobre tecnologia no seu dia a dia. E, de outro modo, gera também, assim, uma certa pressa que pode fazer as pessoas fazerem maus investimentos. Então, tem esses dois lados. Mas a gente tem agora esse medo de ficar de fora. Será que meu concorrente está fazendo isso? E você pode ter certeza que o seu concorrente está ali orientando os seus orçamentos para esse ano, para o ano que vem, como investir para que alcance melhores resultados. Então, a gente tem isso. E para isso, Ivan, a gente separou, né, baseado nessa experiência que a gente tem, assim, 4 passos de como que a empresa pode fazer para investir em inteligência artificial e diminuir o erro, né? Diminuir o risco. Nós estamos aí numa época, né, numa entre-safra, não sei se esse é o melhor termo para falar, que é o seguinte: a gente está numa época do ano em que as pessoas param muito para ou revisar um plano estratégico do negócio, ou para fazer um plano, ou pensar um negócio, né? Essa coisa temporal, chegando ao final do ano, é natural que as pessoas façam isso. E aí isso pode ser uma resposta para muita gente que fala: olha, eu vi aqui que a gente precisa definitivamente ajustar o nosso negócio para ser mais tech, a gente precisa pensar um pouco mais sobre inovação, sobre soluções que a gente pode ter absorvendo o que está à nossa disposição, né? Mas eu acredito mesmo que vira um desafio grande, Eliezer, a falta de conhecimento. Tem muita gente que, quando vai falar sobre inteligência artificial, a primeira leitura que ela faz é que, para além da ameaça que muita gente vê, perda de trabalho, é muito investimento para resultado pequeno, blá, 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 tem um aspecto de, isso é caro. É muito caro, eu vou adotar... Não seria melhor eu aumentar minha linha de produção, ao invés de pensar em um ajuste? Né? E aí esse pode ser um momento bom para a gente conversar, porque é sabido que para qualquer desafio você tem soluções
específicas, né? E, naturalmente, tem custos específicos para cada um desses desafios ou que você pretende resolver. Então, eu acho que para que a gente talvez seja essa palavra mesmo, humanize, transforme isso um pouco mais dentro da nossa discussão, como é que se faz? Como é que a gente faz, independente de qual é o negócio, para implementar inteligência artificial num negócio? É isso aí, Ivan. Então, eu acho que nós vamos colocar aqui esse passo a passo. Isso não é uma receita de bolo, porque muda de acordo com o contexto, mas o que a experiência de negócio tem dito são desses 4 passos, né? Então, a gente vai falar sobre eles aqui agora. A primeira coisa, Ivan, é que a empresa tem que ter definida claramente qual que é o seu desafio de negócio, o seu problema de negócio. Então, assim, é importante você saber o que você quer resolver com inteligência artificial. Então... Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você responder isso. Sim. Todas ou em que escala de solução hoje para os desafios da empresa a gente fala que a inteligência artificial responde? Assim, pensa... se eu vou resolver um problema, que tanto que eu necessariamente vou precisar de usar de inteligência artificial para resolver esse problema hoje, no nosso tempo? Pois é, e isso ele é customizável, tá? Então, assim, você pode resolver parte do processo, você pode resolver parte do seu negócio, você pode resolver um departamento inteiro do seu negócio. Então, a gente percebe que a inteligência artificial ela é somada ao que a área ou a empresa faz. Então, nós temos um conjunto de ferramentas para serem anexadas. Então, você tem um departamento de RH. Então, se você gasta com muita entrevista, então nós vamos pensar soluções de IA que atendam aquela demanda. Você tem um problema que você tem que ficar registrando muita nota fiscal. A gente tem que pensar onde que tem os gargalos dentro da sua empresa, onde que tem muita mão de obra na sua empresa, para a gente atacar ali. Por quê? A gente pensa também assim, tem gente que chega para fazer solução de inteligência artificial, fala assim, eu quero um departamento de 2 pessoas. Eu falo assim, cara, você quer automatizar o quê com 2 pessoas? Você não tem escala para você investir nisso. Agora, tem gente que chega e fala assim, eu tenho um departamento com 150 pessoas que fazem uma determinada tarefa, atividade, que é core da minha empresa e que eu posso dar mais eficiência ali. Então, assim, há de se fazer essa conta para chegar a uma solução, e a gente tem técnicas para isso, como matriz de priorização, matriz de impacto, para ver se determinada solução atende aquele problema específico. Então, em primeiro lugar, a gente tem que definir claramente um problema. Como definir esse problema, como fazer isso. Então, assim, responda essa primeira pergunta. E aí, em segundo lugar, a gente tem... você tem que ter clareza dos indicadores de sucesso para você medir se esse problema está sendo resolvido ou não. Então, assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, assim, a primeira coisa é saber qual é esse caminho. O segundo é, como que você pode medir aquilo que você está fazendo? Né? Tem um clássico da literatura de administração, é que se você está fazendo alguma coisa e não está medindo, primeiro, então para o que você está fazendo e vai medir primeiro para você saber gerenciar determinada coisa. Então, assim, quais são esses indicadores que você pode ter para perceber se o seu negócio está tendo sucesso ou não? A gente tem pelo menos 3 indicadores. O primeiro é se você pode fazer algo de maneira mais eficiente, gastar menos com aquilo que você está fazendo. Então, se você produz, o que você pode gastar menos para você produzir? Você está vendendo, o que você pode fazer para gastar menos para fazer uma venda? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O ponto de eficiência, gastar menos. Outra coisa que você pode fazer é ganhar mais. Você tem uma determinada equipe de 10 pessoas. Você vai acrescentar uma solução de inteligência artificial nessa equipe... Tem que produzir mais. Quanto que essa equipe pode produzir mais? A mesma equipe pode produzir mais do que isso. Eu estou com projetos onde a equipe está produzindo 20% mais, 30% mais, adotando soluções de inteligência artificial. E a mesma equipe. Aí aquela ameaça que a gente tem de vai perder emprego e tal. Se o gestor está tendo mais ganho com aquilo,
Ele quer manter a equipe, até porque, assim, a gente sabe que selecionar pessoas, treinar e tal, é um desafio muito grande. Então, esse é a terceira medida. E a outra medida, ô Ivan, é achar dinheiro novo. Algumas soluções de inteligência artificial podem gerar novas oportunidades dentro da empresa, que você pode criar novos produtos, novos serviços, utilizando inteligência artificial. E isso principalmente em empresas que têm silos de dados. O que são silos de dados, né? São dados que você não está trabalhando e que você pode usar esses dados para melhorar o seu negócio. Ao melhorar o seu negócio, você pode trazer mais cliente para o seu negócio. E ao trazer mais clientes, você produz mais dado. E aí você tem um ciclo, né? Então, assim... O que você está dizendo é que pode ser que a pessoa identifique um produto novo nesse ciclo? A empresa produz determinada coisa e na medida que ela começa a trabalhar dessa forma, né, com dado, ela consegue identificar uma outra oportunidade de um novo produto que ela... É isso? Sim. Esse é um dinheiro novo? Esse é um dinheiro novo. Vamos pensar, por exemplo, numa solução de transporte de aplicativo. A gente tem aí uma bandeira que tem aplicativo de táxi, né? Você vai lá e pede o táxi. A empresa começou a perceber que, assim, aquilo ali, ele estava tendo contato das pessoas, as pessoas têm necessidades. Vamos oferecer também serviços domésticos, como eletricista, pintor, encanador. Encaixou aquilo ali, não é? Você tem ali um conjunto de dados, você encontrou dinheiro novo, não é? Você conectou pessoas com um prestador de serviço e gerou dinheiro novo naquilo ali. Então, a gente tem essas 3 medidas, né? Se está trazendo mais eficiência, se está gastando menos, se está ganhando mais, ou se você está trazendo dinheiro novo para o negócio. Então, esse é o segundo passo, né? Medir, né? Definir indicadores do sucesso do seu negócio. Porque também se não tem essa... É aquilo que você falou agora há pouco, né? Se você não consegue perceber um valor, um ganho naquilo ali, o investimento deixa de ser atrativo, interessante, enfim. Verdade. E a gente tem agora, Ivan, o terceiro ponto, né? O terceiro passo que a gente pode colocar muita gente está investindo em soluções de inteligência artificial. E aí, assim, a dor que você está sentindo na sua empresa pode ser a mesma dor que tem em outro lugar, que tem em outro ambiente. Então, é importante você pesquisar soluções já existentes. E aí, assim, não só do ponto de vista de ferramentas, de ferramental pronto, onde você pode plugar em um lugar e dar o play em outro, né, e colocar isso funcionando dentro da sua empresa, como também nós já temos muitos frameworks desenvolvidos que ajudam a resolver coisas dentro da sua empresa. Então, assim, o TensorFlow, soluções de visão computacional, que você, por exemplo, que está trabalhando com um dado de imagem, que está trabalhando com um dado de som, que está trabalhando com um dado de uma informação específica, a gente já tem uma série de frameworks que permitem a utilização e uma maior eficiência para o seu negócio. Eu quero mostrar para vocês... Ou seja, não tem necessidade de inventar roda, não. Isso, Ivan. Assim, você tá achando aí que o seu negócio fala assim, cara, eu vou ter que inventar roda aqui, vou ter que gastar um dinheirão para fazer isso. Às vezes tem algum lugar que já desenvolveu aquilo que você está precisando. Curiosamente, eu sei que você vai mostrar algo interessante, mas essa semana, compartilhando aí com você uma experiência, fui participar de uma reunião online, né? Essa já é a realidade hoje, né? E aí, nessa reunião, entrou na sala uma outra pessoa, que na verdade era um robô, né? Não era não era pessoa real. Pessoa, era um robô. E a função daquele robô era ler tudo que eu estava falando, ler tudo que o meu par na reunião estava falando, fazer uma descrição dessa conversa. Então, ao final, tinha uma ata pronta dessa conversa. E eu poderia escolher entre as muitas línguas qual língua eu queria ter esse relatório. E mais... ela me sugeria quais eram as ações que a gente deveria fazer fruto dessa conversa. Quando, e ainda norteava, baseado na minha rede lá, quem eram as pessoas que eu deveria interagir, atribuir naquela ação ou não. Assusta, né? Porque, de alguma forma, há algum tempo atrás, você tinha mais alguém na mesa que escrevia, que geraria uma ata, que corrigia a ata, que depois traduziria a ata para uma outra língua, enfim. Essa e solução agora, imagina tá se você conectasse
as pessoas da sua empresa, as especialidades que elas têm, o que elas resolvem, e juntar isso tudo, assim, esse robozinho já fazer essa conexão toda direta, imagina. Para minha surpresa, né, depois desse choque com essa coisa da reunião online, eu recebi um complemento dessa solução, que era, ele pode ler os meus e-mails. E lendo os meus e-mails, ele pode também fazer a mesma coisa, fazer um resumo, priorizar a ação que eu estou escrevendo, que pode ser enfim, melhora, obviamente, a minha produção drasticamente. Né? Eu não vou ter que ficar gastando um tempo ali produzindo uma ata, pensando numa ação, repensando uma ação, enfim. Sim. Naturalmente, conservador como eu sou para muita coisa, isso me assusta, porque eu tenho alguém lá me lendo, blá, blá, blá e tal. Mas eu posso perceber isso como oportunidade também, obviamente. Você se torna mais produtivo, e eu vejo também, Ivan, que é o seguinte, você tem o que com isso, né? Você não saiu hora nenhuma da coordenação, você não saiu hora nenhuma da supervisão. Quando a gente tem, por exemplo, um aluno gerando um chat GPT, se ele confiar inteiramente no texto, ele vai se dar mal, porque o texto gera coisas que ele não é para resolver a demanda dele. Mas agora, se ele for um bom revisor, ele vai conseguir sair com uma boa solução daquilo ali. Você, por exemplo, você não foi o relator daquela reunião que ia gastar uma demanda muito grande, mas assim, você pode ler aquela reunião e falar assim, não, esse ponto aqui não é isso que tá aqui. Eu acho que é outra coisa. Aí você pode inserir lá e fazer a mudança. Então, assim, eu vejo muito a IA como copilot, né? Assim, como um copiloto para soluções, para a dinâmica do dia a dia que você tem nas suas tarefas. Eu sei que você vai mostrar uma solução ali, mas inevitavelmente a gente vai lembrar do caso do jornalista que escreveu um texto pela inteligência artificial lá do ChatGPT, que seja, e esqueceu de eliminar o lead, né? E aí tava lá, escreva sobre isso, e publica no jornalismo impresso. Né? É interessante. E aí começa a gerar muito meme. E eu sei que aí tem uma questão que, inclusive, joga contra, né? Porque a pessoa, quando faz mau uso disso, ele começa a pensar que ele é bobo, não é tão inteligente assim, né? Mas, enfim, é outra discussão. Eu queria que você mostrasse pra gente as alternativas, porque tem muita gente que quer fazer o uso, e é possível que minha solução aí, da minha, esteja, inclusive, né, onde você quer mostrar. Tem solução pronta. Né? Não precisam inventar a roda. Sim. Tem algumas empresas, algumas plataformas que estão juntando essas soluções para organizar isso. E aí o Felipe separou pra gente aí, ó, esse site chama There is an AI for that, né? Existe uma IA para isso, né? Existe uma solução de IA para aquilo que você está precisando. E aí você vai ver que tem numerada mais de 18 mil soluções. Só um detalhe, Elias, essa semana uma experiência curiosa. Meu filho me perguntou assim, ô papai, pesquisa no... E aí, porque, tipo assim, já não estava mais a minha, e ele já tem essa lembrança de que tem em algum lugar uma solução da inteligência artificial para resolver um problema. É a nova geração que já sabe que tem uma solução em algum lugar para o problema. É isso aí. É isso aí. Ele não viu isso aí não, mas ele já sabe que tem a solução em algum lugar. Então, esses são os nativos digitais, né, Ivan? São as crianças que já nascem dentro disso, né? Agora, você chega e você pode escrever ali seu problema, né? Vamos supor, o Felipe, por favor, clica aí e fala assim, gerar ferramentas de gerar imagem. Né? E não importa a língua, você pode... Vamos ver o que ela vai fazer pra gente, né? Para de gerar imagens, pode ser. Para gerar imagens. Aí ele vai pensando, né? Ele vai fazer a busca no banco de dados dele, enfim, né? Ele tá ali fazendo o processamento e a leitura daquilo que você precisa. Isso é um grande marketplace, provavelmente, né? Que você tá vendo ali que todo mundo vai vender essas soluções ali. É bem possível que tem, por exemplo, empresas que já estão investindo para ficar melhor ranqueadas dentro da plataforma, para que ela seja mais acessada, né? Então, a gente tem essa... É parte do negócio, né? Criar essa hierarquia, né? Fazer essa hierarquização. Acho que a gente vai ter que mudar, viu? Já tô vendo que ali à direita tem soluções ali, né? Já elencou um tanto de soluções para você. Então, tá aí, você pode procurar lá o site, né? Público, gratuito. Tem público, tem gratuito. São soluções que já tem, que podem atender o seu negócio. Então, vamos supor, você está querendo fazer um orçamento, você está querendo comparar tabelas, você está querendo fazer, seja lá o que for,
Você insere lá no browser e faz essa pergunta. Então, terceiro ponto é pesquise soluções que já existem aí no mercado. Tá? Que é possível que a solução para a sua empresa esteja em algum lugar, né? E já esteja desenvolvida em algum lugar e você pode plugar ela no seu dia a dia. E a pessoa consegue inserir, é uma pergunta bem retórica, eu sei, porque vai depender, obviamente, do tanto que aquela solução ela é fidedigna ou aderente ao problema, mas se isso não for, é possível que a gente consiga plugar isso a implementadores, pessoas como você, por exemplo, que pode absorver essa solução e fazer dela uma solução customizada dentro do negócio. Sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Ivan? Que a gente tem condições de personalizar essa solução para o negócio do cliente. A gente tem condição de hoje fazer isso. A gente tem uma equipe de cerca de 30 desenvolvedores especialistas em inteligência artificial que fazem essa plugagem, né? E aí, antes de abordar isso, assim, porque aí a gente pode pegar isso para o final, eu quero chegar no último ponto, que é você começar pequeno. Então, o quarto passo é comece pequeno e vá escalando gradualmente. Se você pensa que investir em inteligência artificial é você colocar uma grande monta de dinheiro e aquilo vai te gerar uma solução, não é assim. Você pode montar pequenas provas de conceito, ir testando, e ao longo do tempo, à medida que aquilo vai crescendo, você vai fazendo maiores investimentos e vai tendo um retorno. Então, o quarto passo é você começar pequeno e ir escalando depois. Então, a pergunta que você fez lá no início, Ivan, mas o cara vai perder o timing, o cara vai perder o jogo. Antes do cara perder o jogo, pensa nesses 4 passos. O que a empresa pode estar fazendo para se adequar a isso sem fazer grandes investimentos? Então, a gente tem o passo 1, que é definir melhor o problema de negócio. A gente tem o passo 2, que é definir quais são os KPIs de sucesso, os indicadores de sucesso. O passo 3, pensar no que já está pronto, que pode ser resolver seu problema. E em quarto e último lugar, você começar pequeno e escalar. E olha que interessante, nessa metodologia que você sugere, esse passo a passo, tem uma riqueza grande aí, que é a pessoa, então, ela absorve ou ajusta a cultura acerca de identificar melhor o problema. Sim. Porque ela vai trazer o time para, peraí, de fato, qual que é o problema que a gente tem? Né? A adoção de indicador, que é fundamental. Não tem negócio que sobrevive se ele não souber o resultado disso, ou para onde ele está indo, enfim. Sim. Né? Empresas hoje que têm cultura... As empresas hoje que têm cultura de dado, por exemplo, se eu entro numa empresa, a empresa tem lá uns dashboards organizados, seja num Power BI, num Tableau e tal, que seja planilha mesmo, isso já ajuda a gente demais, porque a empresa já tem já tem uma cultura de dados que pode te orientar, você tem de onde começar. Então, assim, comece vendo seus dados, comece ajustando esses dados, tendo a clareza e a limpeza desses dados, porque os dados claros vão gerar soluções claras. Então, empresas para serem IA first, né, que resolver IA em primeiro lugar, já são empresas que já são data-driven, que são movidas a dados. Então, assim, há de se pensar os seus dados. Né? Bom, você me chamou a atenção para uma coisa importantíssima aqui que eu quero frisar, né? Para você aí, que às vezes, como eu em outro tempo, tinha um pouco de medo acerca disso. Não medo da inteligência artificial como um todo, mas o parar para investir, ou o investimento que se faria, né, para um negócio novo, enfim. O que você está me dizendo é que você vai ter um custo nessa sistemática que já é inerente do negócio. A pessoa fazer gestão, ela tem que fazer, tem que ter noção do problema, ela tem que trabalhar melhor os indicadores, isso já é do negócio, não é um fato novo. Sim. Para além disso, pelo que você me disse, já tem solução pronta, inclusive soluções que são gratuitas, eu vi naquela ferramenta ali que você consegue encontrar e adequar soluções que já estão lá, disponíveis, né? Ou são freemiums, né? Que você pode usar parte, enfim. Começa grátis e depois você vai testando e fica... Para além disso, esse último item, ao meu ver, é riquíssimo porque eu estou criando uma rotina de inserção nesse universo. Eu estou fazendo aos poucos esse caminho. Né? E ele já tem um ganho só de eu me inserir nesse negócio, entendendo os valores da inteligência artificial, crescendo com isso, para que depois, em algum momento, eu tenha maturidade para absorver talvez um desenvolvimento de uma solução mais completa, que não está disponível, enfim. Né? Ou seja,
a viabilidade disso, ela é inerente de quem faz gestão. Isso, não é? Isso aí. Não é um fato novo. Ô, Ivan, e o mais interessante disso tudo, né, cara, e pegando nisso que você tá falando, é assim, investir em inteligência artificial é caro? Sabe o que que é caro? Caro é o ostracismo. Caro é ficar obsoleto. Caro é sair do mercado. Uma palavra difícil aí, não é todo mundo que vai saber o que é ostracismo, não. Vai lá. É por isso que eu tô dando adjetivos, né? Caro é ficar fora do mercado. Né? Caro é ser superado. Então, assim, o custo de você não investir nisso é ficar de fora. Você perde um negócio numa hora dessa. É. Né? Você sai totalmente fora da disputa, né? Você sai fora do mercado, se você não. E assim, a gente tem falado, esse é o 4º episódio dessa primeira temporada, e a gente está alertando que, de fato, essa é uma realidade. Inevitavelmente, você vai ter que pensar, né? Se você quer pensar em se manter no mercado, se você quer pensar em absorver as oportunidades, se você quer crescer com o seu time, né? Inteligência artificial é uma coisa que não dá para não falar sobre, né? Ainda que essa roda seja junta todo mundo na mesa, vamos ver ou vamos ouvir o que o Horizonte Digital está trazendo aqui para a gente. Isso é um tema, né, atual, real, ordem do dia. Nós estamos pensando nesse podcast hoje para os gestores da empresa parar e falar assim, gente, vamos ouvir isso aqui que o pessoal está conversando? Vamos ver se faz sentido para a gente? O nosso objetivo é esse, né? É isso aí. E pensando nisso, Ivan, assim, eu quero apresentar aqui outras 2 formas que a gente tem de trabalhar. Eu, enquanto Head de Inteligência Artificial, a gente tem 2 serviços, que é o CEIA Discovery, que é um trabalho onde a gente faz um diagnóstico da sua empresa para tentar achar oportunidades dentro da sua empresa, mapear essas oportunidades e propor soluções de inteligência artificial para aquelas oportunidades que a gente está ali. Então, hoje, a gente produz o CEIA Discovery, que faz, através de entrevistas, análise documental, entendimento negocial, a gente constrói uma base de conhecimento, faz um processamento com o nosso algoritmo chamado Smart CEIA, e a gente tem a indicação de um mapa de como que a empresa deve agir com os vários processos dentro dela para falar, se não agora, qual que é a prioridade em primeiro, segundo, terceiro e último lugar, onde a empresa deve investir para fazer essa transição. Então, a gente tem um serviço hoje chamado CEIA Discovery para diagnosticar isso na empresa. E a gente tem um segundo serviço, que é o CEIA Next AI, que é o desenvolvimento. A gente pode, então, ser plugado na empresa, plugado na equipe da empresa e desenvolver, junto com a empresa, soluções de IA que a empresa tem necessidade. Então, geralmente, empresas que já têm clareza daquilo que elas vão fazer, podem procurar a gente e a gente monta essa, igual eu falei no ponto 4, nessa POC, a gente monta essa POC e fala, olha, isso vai gerar tal resultado para você, isso vai gerar essa oportunidade vai gerar tal resultado para você. A gente consegue mensurar isso e colocar, e essa POC, por exemplo, ela é feita junto com você para que a solução seja o problema que eu falei, por exemplo, do choque de cultura dentro da empresa, esse choque seja amenizado. E a gente consegue fazer, a gente chama de co-criado, a gente co-cria essa solução junto com a empresa para chegar lá na frente. Então, hoje na Provider, além das soluções de tecnologia que a Provider tem, de ser a área de tecnologia de uma empresa, que a gente tem essa proposta de ser, a gente pode também ser a sua área de pesquisa e desenvolvimento, a gente pode ser a sua área de inteligência artificial. Então, a nossa proposta como empresa é essa. E eu sei que existe todo um valor que a gente está compartilhando aqui, que é, na medida em que a gente traz aqui alguém com toda a expertise que é você, é uma contribuição da Provider, obviamente, Claro, a esse público acerca desse Inclusive, tema, assim, as experiências que a gente tem construído lá dentro da Provider, eu estou trazendo todas elas para cá e, assim, trabalhar numa empresa de tecnologia e tão inovadora como a Provider me permite trazer essa experiência para dentro da casa do cliente, sabe? Assim, e a gente fez esse projeto como parceria, né, Ivan? Eu e você, porque a gente acredita nisso já há muito tempo, a gente já vinha conversando a respeito disso há muito tempo, e a gente conecta ao estúdio Inércia, que fez a parceria com a gente, né? Tá aí o Inércia aí no nosso microfone, né? E a gente consegue vir e conseguir trazer essa solução de qualidade aí, com informação e com reflexão boa, né? E para além disso, né, deixando
um oi aí para você, até daqui a pouco, né? A gente não está encerrando ainda não, mas como é que isso está chegando aí? Né? Como é que você está percebendo tudo isso? Né? Porque do primeiro, você que acompanhou todos os encontros, né? É possível que hoje você já está reagindo diferente a esse tema, né? Talvez no início era mais aquele temor que todo mundo tem acerca, vai tomar meu emprego? Que tanto que eu vou lidar com isso? Ou isso aqui é só social? Isso aqui é só para esse momento, né? Uhum. Para além disso, esse tema hoje já tomou uma outra reflexão, né, da nossa audiência. A gente quer saber mais, então comenta mais sobre isso, compartilha, faz o tag de alguém, né? Faz o arroba em alguém para que essa pessoa conecte-se com a gente e a gente vai continuar sempre trazendo conteúdo aí de qualidade para você. Essa semana eu tive uma experiência, uma amiga minha, Jane, um abraço para você, viu, Jane? Ela indicou lá na empresa dela, pegou, aí na empresa dela tem lá um roteiro, assim, para tarefas que você vai cumprindo. Então, assim, indique coisas que vão agregar no nosso dia a dia aqui e tal, e aí tem uma pontuação. Ela indicou o nosso podcast e aí, assim, é legal porque esse tipo de coisa a gente quer que vai se espalhando, né, no dia a dia das pessoas e a gente as pessoas vão conhecendo a gente e vão agregando mais a esse ambiente, né? Então, assim, venha para a família Horizonte Digital, né? Nós estamos juntos nessa aí. É isso aí, então você também venha para a família Horizonte Digital. A gente vai estar preparando agora o próximo conteúdo. Até lá, compartilhe essa boa notícia aí com seus amigos, na sua empresa e deixa a gente saber como é que você recebeu esse conteúdo de hoje. Gente, lembre-se que nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram. Vai lá, comente, curta, compartilha. Aumente aí esse ambiente que a gente está criando aqui de inovação e de parceria. Nós estamos juntos. Até a próxima, né, Ivan? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.